Deus é tremendo, Deus é maravilhoso. E nós queremos falar essa noite um pouquinho sobre sinais, né? E a palavra dessa noite, titular ela como o sinal de Gideão. Amém? Aleluia. Quantos estão precisando do sinal aí de Deus? Diga amém. Ó, a irmã já levantou na hora, Amanda, né? Todos nós precisamos de um sinal, não é verdade, queridos? Toda hora precisamos ouvir o Senhor, não é, Rony? Precisamos ouvir o Senhor. E nós vivemos em dias em que em todo tempo precisamos tomar decisões. É ou não é verdade, queridos? Todo momento, não é? Nós que temos empresa, o Aloysio, meu cunhado, está aí, sócio, cunhado, irmão, tudo um pouco. Todo momento surgem situações para que você tome decisões, não é? E dependendo da sua decisão, você piora a situação, a circunstância, ou você resolve ela. É ou não é verdade? Aleluia. Nós passamos esses dias lá em Itajaí, né, nessa convenção de filhos ministeriais, e dias de ouvir o Senhor, dias de confronto, dias de chorar, dias de rir, e dias também de pensar em decisões. Sabiam disso? Queridos, nós estamos vivendo uma realidade aqui. Você sabia disso? Belisca o seu irmão aí. Ó, você está na igreja. Fala para ele, você está numa igreja. Tem hora que eu começo a orar no meu quarto, no meu Gilgal. Irmã, eu começo a orar e falo, meu Deus, isso não é verdade. O meu sogro e minha sogra vão ter um tempo com eles no final aqui hoje. Eles estão aqui, gente, estão morando aqui hoje. Meu Deus do céu. Jesus, começo a orar, cara. Meu Deus, eu começo a me desesperar. É isso mesmo, você está dando risada, né, minha irmã? Mas o negócio não é fácil, não, porque nós precisamos tomar decisões. Lembra da igreja simples? Aleluia. Lembra da igreja simples? Aleluia. Da igreja que precisa estar em santidade. São dois pilares que nós estamos aqui: simplicidade e santidade. Lembra disso? E queridos, todo momento então você precisa tomar decisão. E você muitas vezes é confrontado, né? E você precisa tomar um caminho para a sua vida. Aleluia. E sabe, quando você tem que tomar uma decisão, você tem dois caminhos, ou três, não é verdade? Você tem vários caminhos para você seguir. E todos nós somos, né, dessa forma que agir. E se você parar para pensar, nós já falamos aqui sobre o povo no deserto, não é? Eles tinham a decisão de sair daquele lugar. É ou não é verdade? Eles estavam morrendo de fome. Moisés levantou ao Senhor, orou ao Senhor, e o milagre chegou, e o maná chegou. Amém? Quantos estão precisando de um maná aqui? Digam amém. Ah, vocês não aprenderam não, hein? Vocês não precisam de maná não. Vocês precisam chegar na terra prometida. Eles tinham a opção de ficar no deserto, recebendo o maná de Deus, amém? Mas também tinham a opção de ir para a terra prometida. Aleluia. De chegar no propósito do Senhor, no propósito do reino do Senhor. Então eu posso tomar uma decisão de levar, e tem uma música que canta no mundo aí, deixa a vida me levar, ou eu tomar uma decisão de chegar aonde o Senhor quer que eu chegue. Amém? Então nós vimos ali Josué, homem de Deus, homem valente, guerreiro. Aleluia. Ele foi o homem, né, escolhido pelo Senhor a entrar na terra prometida. Amém, queridos? Quantos de nós precisamos ser Josués, tomar a decisão e seguir em frente, ir a essa terra prometida que nos espera. Amém? Então Josué foi um homem que escolheu. Aleluia, escolheu. Amém? A bênção, né? Muitas vezes nós queremos, falando do maná, né? Nós entramos naquele ciclo, né, de receber a bênção. Não sou contra as igrejas, irmãos, de fazer as campanhas de 7 semanas, as novenas, né? Mas, irmãos, nós já passamos esse tempo há muito tempo. Nós precisamos do novo de Deus para a nossa vida. Nós precisamos decidir escolher bem. Amém, queridos? Aleluia. Então, Josué realmente foi um homem de Deus. Por quê?
Porque ele tinha o acesso ao Pai. Ele tinha Gilgal, ele tinha o lugar, ele tinha o seu QG, o lugar de adoração ao Senhor. Ele tinha realmente o lugar onde Deus esperava todo dia. Amém? Nós vimos uma ilustração lá em Itajaí, onde o pastor ministrava, e ele colocou 2 cadeiras na frente, e ele imaginou que aquelas 2 cadeiras, todos os dias, Adão esperava a Deus, né? E houve um momento que Deus esperava Adão, inverteu, e Adão não chegou ao lugar da cadeira, o lugar que ele tinha para chegar diante de Deus, para conversar com Deus, né? Então nós vimos uma decisão de Adão e Eva, né? Nós vemos também, queridos, Abraão, não é? Abraão tinha uma promessa, tinha uma herança, mas ele escolheu. Qual que vocês acham que ele escolheu? A promessa ou a herança? Ele estava atrás de uma herança, e ele escolheu precipitadamente, né? Precipitado a promessa, né? Ele chamou Agar e falou: Agar, nós vamos adiantar essa promessa para que ela se cumpra em herança. E ele escolheu Agar, né? Do jeito carnal, do jeito dele, né? Sabe aquela ajudazinha que a gente dá muitas vezes para Deus? Abraão então escolheu, não soube esperar o tempo certo no Senhor. E muitas vezes nós estamos escolhendo Ismael em nossa vida. Entende, querido? Nós não temos condições de esperar Isaac em nossa vida. E eu digo para vocês com muita tranquilidade que o jeito que Abraão e Sara queriam era o jeito da promessa, era o jeito de Ismael. Mas eu quero ministrar nessa noite que nós não estamos atrás de promessa, nós estamos atrás de herança, nós estamos atrás de Isaac, querido. Nós precisamos da bênção definitiva na nossa vida. Então, querido, nós precisamos entender a diferença quando vivemos atrás de uma promessa e quando vivemos atrás de uma herança. A promessa, ela vai se comparar como o maná. A herança é para os filhos do reino. Aleluia. Ela é eterna. A herança você tem quando você é um filho. O teu pai está preparando para você a sua herança. Entende? A sua herança. E o Senhor nessa noite quer ministrar no nosso coração. Qual a decisão? O que eu preciso decidir para a minha vida? Aleluia. Então Abraão precisou dispensar Ismael. Já parou para pensar um negócio desse? Ele precisou dispensar o seu próprio filho. A Bíblia nos ensina, se você for estudar lá na história dele, você vai ver que ele dispensou. Ismael foi abençoado. Amém? Ele precisou dispensar Ismael a sua promessa para ter a sua herança, para ter o seu Isaac. Aleluia. Então, querido, nós precisamos entender que as nossas escolhas precisam ser eternas. Nós estamos pregando, ministrando aqui, que nós não queremos templos magníficos, nós não lutamos por tijolos, por estruturas, mas nós queremos herança, pessoas, homens e mulheres e crianças e jovens, porque essas sim são heranças, essas sim são tesouros de Deus. Nós não precisamos de coisas, de dinheiro, querido. Então, nós precisamos entender que o que nós plantamos, nós colhemos. Todo momento. Todo dia eu estou fazendo um plantio na minha vida. E todo dia, essa colheita vai chegar. E o que você tem plantado? O que nós temos plantado? Queridos, nós temos nos preocupado assim. Descansado, preocupado. Porque nós não podemos perder essa simplicidade. Nós não podemos perder, sabe, queridos? Nós não podemos depender da estrutura, depender da religião. Nós temos Jesus. Nós precisamos de Jesus. Precisamos escolher bem. Aleluia. Então você pode abrir a sua Bíblia lá em Juízes. Aleluia. Aleluia.
Juízes capítulo 6. Capítulo 6, versículo 1 e 2 nós vamos ler, amém? Pode deixar a sua Bíblia em Juízes aí 6 e 7, que nós vamos estudar um pouquinho sobre o Gideão hoje, amém? Gideão, vamos lá, então, Juízes 6, 1 diz assim: novamente o povo de Israel, de novo, mais uma vez, pecou contra Yahvé, o Senhor. E por esse motivo, ele os entregou nas mãos dos midianitas. E a mão de Midian se tornou cada vez mais pesada sobre os israelitas. Por isso, os filhos de Israel construíram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Aleluia. Só até aqui nós vamos ler outros versículos, mas eu preciso fazer aqui uma paradinha aqui, porque novamente o povo de Israel pecou contra Yahvé, contra o Senhor. Mais uma vez foi quebrada uma aliança. E sabe, queridos, nós estamos em todo dia vivendo uma nova prova, um novo tempo, um novo momento, uma decisão a ser tomada. E nós, muitas vezes, tomamos a decisão errada, fazemos aquilo que o Senhor reprova. E muitas vezes o pecado entra sobre a nossa vida. O pecado é aberto uma brecha. A minha vida é aberta como uma brecha. E o pecado, Satanás, os demônios entram em nossa vida. Entende? E a palavra fala aqui o seguinte: que o povo de Israel construíram para si esconderijos nas montanhas. O que é isso? O povo se escondiam-se, né? O povo estava escondido. Queridos, quantas as vezes que nós tomamos decisões erradas, precipitadas, pecaminosas, e nos escondemos da luz do Senhor. Satanás, ele nos leva à escuridão. Satanás nos leva a perder o brilho. Ele quer nos esconder de Deus. Adão e Eva se escondiam de Deus. Satanás quer nos levar à ausência de Deus, da luz de Deus. E sabe, queridos, esses irmãos, esse povo aqui, eles não tinham o que fazer, porque a palavra nos conta, nós vamos ver um pouquinho para frente também, que tudo que o povo de Deus plantava, tudo que eles colhiam, eles vinham como gafanhotos e consumiam tudo. Quantos de nós nos encontramos muitas vezes bem com Deus, minha vida de Gilgal com Deus, de leitura da palavra, mas às vezes você dá uma paradinha, a carne opera e o diabo entra. Tum. É ou não é verdade? E aí o diabo tem o domínio sobre a tua vida, sobre a minha vida. E nós precisamos ficar atentos para isso, querido. Aleluia. Nós precisamos viver em santidade, separado. Nós precisamos viver separado. Se for o caso, trancado, mas livre de toda a imundície desse pecado. Entende, querido? Começa a ter nojo disso, querido. Começa a ter nojo. Sabe, queridos, muitas vezes nós chegamos agora, nós começamos a seguir Jesus agora, e nós somos natureza humana. Nós estamos vindo de uma paternidade pecadora, de famílias que pecavam, que erravam, e nós muitas vezes agimos com ignorância, sem conhecer a palavra de Deus. E ao ponto de conhecermos a palavra de Deus, de queremos a santidade, de queremos mudança na nossa vida, mas muitas vezes a mudança, ela causa sofrimento, ela causa trauma. E eu quero dizer para você que nós estamos atrás da cicatriz. Aleluia. Nós precisamos encontrar a cicatriz do pecado do passado na nossa vida. Então, queridos, esse povo vivia num lugar escondido, sem a presença de Deus. Tudo era escuro. Os medianitas, como eu falei antes, eles eram devoradores.
O povo de Deus plantavam suas agriculturas e o povo vinha como gafanhotos e devorava tudo. Eles não deixavam vivos nem animais do povo de Deus. Eles matavam tudo, bois, vacas, ovelhas, jumentos, a palavra diz. Entende? Então o povo de Israel foi levado à miséria. Meu Deus, parece que as histórias se repetem, queridos. Presta atenção. E não vai pensar que 2000 anos atrás mudou alguma coisa. Porque se nós sairmos do trilho da vontade daquilo que Deus tem para você, é a mesma coisa. Brechas são abertas, o inimigo entra, existe uma legalidade, e você começa a não ficar parado, andar para trás. Entende, querido? E nós precisamos decidir bem essa noite. Nós precisamos decidir bem segunda-feira, durante a semana, durante os dias. Nós precisamos decidir bem. Aleluia. Então o povo de Israel foi levado à miséria. Aleluia. Foi levado a ter nada, né? Qual área da nossa vida que você pode olhar para ela e falar: aqui não está bem não, aqui precisa da luz do Senhor, aqui está escuro na minha vida. Ah, mas eu não tenho área. Ah, nós temos sim. Ah, nós temos. Se você começar a buscar, a fazer aquele exame que faz, Mazarim, no corpo todo, como é que é o nome que você encontra tudo? PET scan. Até a mulher do pastor ia fazer esse exame lá, né, irmãos? Nem dei um retorno, mas depois eu conto. Mas, sabe, se você fizer um PET scan, é parecido com um petisco. Se você fizer um PET scan na sua vida, a sua área emocional, a sua área financeira, a sua área familiar, a sua vida espiritual com o Senhor, a sua vida espiritual pode ser uma grande brecha, sabia disso? Sabia que aqueles que são muitas vezes legalistas, né? Eu muitas vezes legalista. Você já estava pedindo perdão para Deus. Senhor, me perdoa, porque muitas vezes eu ia contra o meu líder. Entende? Isso é o pecado, querido. Então muitas vezes nós abrimos essas brechas e nos tornamos áreas da nossa vida miseráveis, em miséria. Mas o Senhor é bom, amém? Aleluia. Levanta a sua mão direita e diga: o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso. Aleluia, aleluia. Oxi, calaramachaias. O Senhor é bom. O profeta se levantou, né, querido? Você sabe da história. E qual é o profeta que você precisa? Quem precisa se levantar para te ajudar? Eu te pergunto nessa noite. Mais uma pergunta: você vai esperar o profeta de Deus vir te ajudar? Pode até ser, irmão. Pode até ser. Você pode esperar a ajuda do Jair ou do Alisson, os pastores que estão aqui. Você pode pedir ajuda, irmão, não tem problema. A gente é corpo de Cristo, nós queremos o bem, mas queridos, você se levante como um profeta na sua casa. Não espere outros chegarem a você e apontar e revelar sobre a sua vida. Você é um profeta de Deus. Você precisa se levantar e se encorajar e dizer não a esse pecado, e dizer não a essa miséria. Então, queridos, eu quero dizer nessa noite, nós temos aqui, profetizo nessa noite, nós temos profetas de Deus aqui nesta igreja. Se levanta na sua casa, marido, você coloque a mão na cabeça da sua esposa, dos seus filhos e profetiza. Não aceite isso na sua família, na sua casa. Você jovem, coloque a mão, ore ao Senhor, se dobre diante de Deus. Profeta de Deus, começa a profetizar sobre a sua vida. Aleluia. Não espere, querido, não seja aquele crente que precise de outros. Eu preciso, queridos, eu vivi numa igreja, em igrejas, que eu precisava da minha cobertura espiritual, vim me tratar. Eu não sou contra, eu creio que nós precisamos sim de pastores, para estar nos ajudando, estar nos auxiliando. Mas, queridos, vamos crescer em Deus.
Vamos avançar em Deus. Por favor, queridos, se levanta no Senhor. Você tem a palavra de Deus, essa que é pregada, essa que é vendida, essa que, meu Deus, basta você abrir, dobrar o seu joelho e levar a tua vida ao Senhor. Profeta de Deus, profeta de Deus. Então nós precisamos tomar decisões em nossa vida. Aleluia, aleluia, Jesus. Nós queremos, sabe, queridos, às vezes a gente vê a igreja está começando, não é? E o pastor ministra muito para a gente, aí vai tranquilo, fica tranquilo. As pessoas vão chegar e as famílias vão chegar. E outro dia a gente ministrava aqui também que nós cremos na igreja que tem a base forte dentro de casa. Família forte, igreja. Eu usei outra frase, não lembro qual frase que foi que eu usei, mas não foi isso não, querido. Não foi igreja forte, foi outra coisa que eu falei. Eu não lembro o que foi. Se alguém escreveu aí, vai lembrar. Mas tudo bem, é isso mesmo, é por aí. Família forte, igreja forte. Não adianta a gente querer uma igreja forte se a minha família está lá destruída, detonada, não adianta. E Deus tem levantado aqui, irmãos, pessoas valiosas. Meu sogro aqui, ó, terapeuta, não é isso? Aleluia, vem para Seara, pastor Zaço. Cara, nós vamos, aleluia, nós vamos restaurar aqui famílias, irmãos. Nós vamos curar aqui famílias. São José pertence ao Senhor Jesus. Nós precisamos de famílias aqui restauradas no Senhor. Então, queridos, faça a sua parte. Faça a sua parte. Não deixe o pecado entrar na sua vida. Você, marido, por favor, não desvie o teu caminho do Senhor. Lembre-se que não é você, é a sua família, é a sua esposa, é seus filhos. Lembra-se, marido, eu quero falar muito para os maridos, porque nós, maridos, nós representamos a nossa esposa. Sabia, Ricardo? É a nossa esposa, é os nossos filhos. Eu sou sacerdote sobre a minha casa. Meu Deus, Aline, meus filhos, eu preciso cuidar deles. Eu preciso orar por eles. Aleluia. Então nós precisamos de famílias fortes. Aleluia. E a importância daquele profeta foi fundamental. Amém, queridos? Aquele profeta trouxe uma palavra de ânimo. Aquele profeta chegou àquele povo profetizando. Aleluia. Vamos ser uma voz profética. Vamos ser uma voz que proclama, que chama a nossa herança. Não antecipado, como Abraão, querendo a promessa, mas na hora de Deus, na hora certa. Amém, queridos? Precisamos profetizar, precisamos nos posicionar para que haja mudança. Então, Gideão, filho de Joás, era um homem simples, um homem humilde, né? Um homem tímido. Era um homem que Deus preparava para ser um novo libertador. Aleluia. Sabe, ele não era um dominador, mas ele era um libertador. Nós queremos libertar essa cidade, não dominar essa cidade. Nós queremos, sabe, ser uma aliança com outras igrejas nessa cidade, não ser uma igreja sozinha e que sabe tudo. Nós precisamos libertar essa cidade. Então Gideão foi o libertador. Ali um pouquinho para frente, queridos, em 8:23, olha que Gideão falou. Juízes 8:23. Não dominarei sobre vós, nem tampouco meu filho, mas o Senhor sobre vós dominará. Então não é o domínio do homem, é o domínio de Deus. É o domínio de Jesus sobre a nossa vida. Entende? Entenda a diferença, querido. Entenda a diferença quando renunciamos a nossa vida para o Senhor, para Ele dirigir as nossas vidas, a nossa família. Aleluia. Então, queridos, o encontro com Deus e Gideão estava malhando trigo. Mais um, né, lá no campo. Davi lá no campo, né, cuidando das ovelhas. E Gideão estava malhando trigo.
E a coisa estava tão feia que ele estava malhando trigo em tanques de uvas, aqueles tanques de prensar uvas. Eu creio que é para fazer suco de uva, né? Acho eu, né? Leandro. Então, queridos, ele estava querendo confundir os seus inimigos, né? Ali no versículo, abre comigo lá, vamos ler ali um pouquinho. Capítulo 6, versículo 12. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e ele disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Fala para o seu irmão, poderoso guerreiro. Ô poderoso guerreiro, o Senhor está com você, viu, irmã? Poderosa guerreira. Ah, Senhor, Gideão respondeu: se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? É a primeira pergunta. Jesus, eu te sirvo, eu estou lá na igreja, por que o Senhor deixou acontecer isso comigo? É ou não é verdade, irmãos? E ele falou exatamente isso. Se o Senhor está comigo, por que aconteceu tudo isso? Onde estão as tuas maravilhas que os nossos pais nos contam, quando dizem: não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. O Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Aleluia. Não sou eu quem está enviando. Ah, Senhor, respondeu Gideão. Como posso libertar Israel? Meu clã é menos importante que Manassés. Aleluia. E eu sou o menos da minha família. Eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas como se fosse um só homem. Aleluia. Então, queridos, Deus, a partir daquele momento, estava estabelecendo uma aliança com Gideão. Amém? Deus estava estabelecendo, dizendo: Gideão, vai que eu sou com você. Mas Gideão e nós pedimos sinal para Deus. É uma verdade. A minha sogra fala muito isso, né? Minha mãe também, eu acho que fala. Ah, vamos pedir um sinal. A Aline, então, é a Aline que fala. Não é nem uma das duas, é a Aline. Vamos pedir um sinal para Deus. Vamos pedir. E Gideão, claro, qual o problema de sinal, né? Eu fiz uma interpretação desse sinal aqui. Coitado do Gideão, né, querido? Mas um pouco negativa, tá, irmãos? Meu Deus, Deus chegou para ele e falou: você é o guerreiro, você vai vencer os midiãs. Você está à frente desse povo. E Midian então foi pedir, Gideão então foi pedir um sinal. Olha o versículo 17. E Gideão prosseguiu: se de fato posso contar com teu favor, dá-me um sinal de que és tu que está falando comigo. Então Gideão preparou toda a sua oferta, carnes, né? Está aqui na palavra, eu não tenho muito, nós podemos até abrir aqui, mas Gideão preparou toda a sua oferta, e o anjo do Senhor pôs fogo na rocha, brotou fogo na rocha, e consumiu todas as suas oferendas. Aleluia. Era um sinal, é ou não é verdade? Já imaginou você pedir um sinal para Deus, e você do nada, né? Lá na hora do seu Gilgal, lá no seu altar, o Senhor manda um anjo naquele lugar, naquela sala, no seu quarto, sei lá onde que é o teu Gilgal. Lá na minha casa é lá na sala de televisão, nossa, mas não é a salinha do lado que eu tenho lá, quem conhece? E daí de repente aparece um anjo lá e fala: ei, Michel, fala com você. Entende? Já é mais do que um sinal confirmado. É ou não é verdade? Meu irmão, Silvio, pode ir, cara. É você que vai conquistar essa cidade. São José é tua, cara. São José está nas tuas mãos, cara. Entende? Então, mas Gideão então começou a ter confirmações de Deus. É ou não é verdade? Gideão então começou a destruir todas as estruturas antigas. Se você continuar pela história, todas as estruturas antigas. Outro dia nós ministramos naquele curso lá em casa de líderes, que nós precisamos, para começar algo novo, nós precisamos destruir tudo aquilo do passado, todas as maneiras, os jeitos do passado, destruir, virar um terreno, um prédio que existia, vai virar um terreno vazio. Então Gideão começou a destruir tudo, destruiu o altar de Baal. Aleluia. Sabe, queridos, não há como reaproveitar estruturas antigas, não há
Guarde com você isso. Não há como reaproveitar se você quer uma vida nova com o Senhor. Se você quer uma estrutura nova em Deus, não há como você reaproveitar. Precisamos realmente colocar no chão, por terra, todas as formas antigas, todas as formas velhas. Então, queridos, sabe aquelas formas de relacionarmos com Deus que muitas vezes não passava de uma religiosidade da nossa vida? Nossa, quantas as vezes, e até hoje, se a gente não se policiar, não é? A gente toma forma religiosa e nós precisamos renunciar. Então, sabe, Gideão começou a limpeza. Amém? Gideão então começou o processo de limpar tudo. E depois de tudo limpo, ele levantou um altar ao Senhor. Engraçado que Gideão, na palavra, eu fiz assim, saltou nos meus olhos, que ali conta que Gideão fez à noite, não de dia. Sabiam? Ele fez essa destruição toda de noite, não é? Não? Fez de noite. Eu falei, mas por que será de noite? É um lugar escuro, é um lugar que não tem muita gente, é um lugar mais quieto. Aleluia. Deus quer levantar uma igreja quieta. Deus quer levantar uma igreja quietinha, sem mídia, sem barulhos. Deus quer levantar, querido, uma igreja que esteja escondida e que não tenha evidências com este mundo. Aleluia. Então essa igreja quietinha, escura, lá no cantinho, essa igreja ela precisa ser dirigida pela glória de Deus. Essa nuvem ela precisa estar sobre ela e ela ser dirigida por essa nuvem que é a glória de Deus. Então, lógico que os nossos inimigos, os seus inimigos ficaram sabendo. É uma verdade. Os inimigos ficaram sabendo. E aqui os inimigos não eram os midianitas, era o meu povo, era o povo de Israel. Entende? Olha que coisa, né? Você sabia que quando Moisés subiu ao monte, o povo ficou fazendo bezerro? E a Aline vai pregar isso, ela já tem uma palavra, né? O povo ficou fazendo bezerro, mas era o meu povo. Era o meu povo que estava fazendo bezerro de ouro. Era o meu povo que quis se levantar contra o profeta, o homem de Deus. Somos nós que nos levantamos contra homens e mulheres de Deus, muitas vezes. Somos nós que construímos altares de Baal. Aleluia. Então entende? Então Gideão estava com risco de morte. O povo já começou a pegar esse cara. Agora, quando nós temos a paternidade bem clara na nossa mente, no nosso coração, quando nós sabemos que o nosso Pai nos protege, nós não tememos a nada. Nós não precisamos temer a nada. O nosso Pai querido, nosso Paizinho, Ele nos guarda, Ele te guarda. E Joás, por ter permitido Baal, ele mesmo, não, se vocês levantarem um dedo contra o meu filho, vai morrer quem se levantar contra ele. Então, queridos, você pode se levantar a hora que você quiser contra o pecado. Você pode se levantar a hora que você quiser contra a circunstância que desagrada o nome de Deus. Porque você é um filho e uma filha querida do Pai. Você é um filho e uma filha amada do Pai. E você não precisa temer a nada. Você tem condições de se levantar como um filho valente daquele que te conhece, daquele que te ama. Você tem um Pai que cuida de tudo em você. Sabe por quê? O povo queria matar Gideão, mas eles não sabiam que Gideão já tinha morrido fazia muito tempo. Gideão já tinha morrido para muito tempo para a sua carne, porque se fosse talvez pela sua vontade, ele não estaria lá guerreando, não estaria à frente, mas Gideão morreu. E eu quero dizer nessa noite que nós precisamos morrer. Essa carne aqui precisa morrer. As nossas vontades precisam morrer. Nós precisamos ir para a cruz. Lembra da palavra do carrasco? Louve ao Senhor pelo teu carrasco. Muitas vezes Ele vai te levar para a cruz. E é para lá que nós precisamos ir. É para lá que o nosso orgulho precisa ir. É para lá que o nosso soberba precisa ir. Que as nossas críticas precisam ir. É para a cruz que precisa ir. E Gideão já estava morto.
Aleluia, Jesus. Então, queridos, nós precisamos morrer. O Espírito tomou o controle total. Olha lá no versículo 34, capítulo 6, 34. Diz assim: Então o Espírito do Senhor apoderou-se de Gideão. E ele, então, com o toque da trombeta, convocou para segui-lo. Deixa eu ver em outra versão aqui, que essa versão não gostei muito não. 34, né? Então o Espírito de Yahvé tomou pleno controle de Gideão e o fez tocar o chofar, a trombeta de convocação, conclamando assim todos os abiesritas para segui-lo. Aleluia, aleluia. Gideão se levantou como um guerreiro de Deus. Gideão se levantou como um homem de Deus. Então, quando estamos tomados pela presença do nosso Deus, quando encontramos em nós nada que nos coloque contra o Senhor, não precisamos fazer mais nada, porque a glória faz por nós, a glória faz por você. Deus está com você, o Espírito Santo ministra e dirige a sua vida. Aleluia, é isso mesmo. Quando entendemos que não somos nada, que precisamos 100% de uma dependência no Senhor, começamos a viver uma vida plena em Deus. Não precisamos fazer força. Queridos, eu não sou ninguém, mas uma coisa que Deus tem me abençoado, que Deus tem ministrado, e o meu cunhado está aqui, o Aloysio, meu sócio. Deus tem nos abençoado em nossa empresa. Nós chegamos aqui em Florianópolis, em São José, há 10 anos atrás. E eu lembro que nós chegamos aqui com a vontade, a coragem, o cheque especial e o carrinho, o ninho verdinho. Eu, a Aloysio, a Aline e a Cidinha, sem filho. É, não é verdade? E o Jean, meu irmão é o meu irmão também. Jean. O Alisson veio depois, né? Nós já cortamos todos os matos para você, viu? Agora, se nós cortamos o teu, imagina do seu pai e da sua mãe, né? E do meu pai e da minha mãe. Aí vocês estão livres. Não tem mais mato para vocês. Nós já cortamos tudo, né, querido? Querido, nós chegamos aqui, eu lembro muito bem, eu e a Aloysio, e começando a empresa. Sabe, o nosso desejo, eu e ele, era sempre de que essa empresa seria para a glória do Senhor, entende? É lógico que nós queríamos uma casa boa para morar, um carro bom, quem não quer? Mas é o seguinte, isso não é a primeira coisa da minha vida não, de jeito nenhum, porque Deus conhecia o nosso coração, e o nosso propósito sempre foi em ajudar a obra de Deus, investir na obra de Deus, entende? Então, queridos, Deus, eu posso falar aqui nessa noite, Deus tem nos abençoado, Deus vai abençoar mais ainda. Lógico que as lutas, as dificuldades, as provações, elas vêm. Agora, eu não estou ligado a isso, não é o plano material, o dinheiro que vai me fazer ser um homem feliz, entende, querido? Aleluia. Então, aleluia mesmo, Pai. Entende? Então nós precisamos de confirmação daquilo que Deus tem para nós. E eu até me perdi, porque eu não sei porque eu falei isso. Então, queridos, Gideão tomou a postura. Gideão quis a presença de Deus. Gideão, então, tudo isso acontecendo, ele foi para um outro sinal, não é? Então fala para o seu irmão aí, mais um sinal, irmão, para você. Mais um sinal para nós vencer os medianitas. Mais um sinal para me vencer o pecado. Então, Gideão, ali no versículo, vamos ler ali, de 36 a 38. E Gideão disse a Deus: quero saber se vai libertar Israel por meu intermédio, como prometeste. Vê, colocarei uma porção de lã na eira, e se o orvalho molhar apenas a lã, e todo o chão estiver seco, saberei que tu libertarás Israel por meu intermédio, como prometeste. E assim aconteceu. Gideão levantou bem cedo no dia seguinte, torceu a lã e encheu uma tigela de água de orvalho. Mais uma vez o Senhor provava.
Então, para não ter dúvida mesmo, Gideão foi para o segundo sinal. Meu Deus, mas que cara mais teimoso. E olha lá o versículo 39 e 40, diz assim: não se acenda a tua ira contra mim, meu pai. Eu acho que no mínimo ele tinha que falar isso, porque já era a terceira vez, meus irmãos, a primeira, a segunda, a terceira. Então ele começou mais bonitinho: não se acenda a ira sobre mim, meu Deus. Deixa-me fazer só mais uma vez, só mais um pedido. Permita-me fazer mais um teste com a lã. Desta vez faze ficar seca a lã no chão, coberta de orvalho. E Deus disse assim naquela noite: somente a lã estava seca, o chão estava todo coberto de orvalho. Aleluia. Então, querido, sabe, Gideão até, eu acho que ele foi com mais temor diante de Deus, mais uma vez eu vou pedir, sabe, mas Deus estava lá, confirmando, e Deus está aqui nessa noite, confirmando, falando com você: é isso mesmo, toma a decisão, tome o caminho certo, eu tenho o melhor para você, entende, queridos? E sabe, irmãos, muitas vezes os números de homens não são os números de Deus. É ou não é verdade? Por que eu estou dizendo isso? Gideão chegou, foi convocado, e ele tinha uma população de homens de 32 mil homens, né? Olha ali em Juízes 7:2. Então Yahvé ordenou a Gideão: o povo que está contigo é numeroso demais para que eu entregue Mediã nas suas mãos, a fim de que Israel não caia em soberba e venha orgulhar-se em detrimento à minha pessoa, alardeando que a sua própria força o livrou. Então, nós entendemos o seguinte, que humanamente falando, eles poderiam vencer a batalha, porque Deus havia ordenado, mas aqueles que são da carne, aqueles que são usados pelo Satanás, pelo diabo, iam falar o seguinte: não, nós vencemos porque nós estamos em 32 mil homens. É ou não é verdade, irmãos? Então nós entendemos aqui que esses 32 mil homens, nós podemos ver aqui que é a soberba, que era o orgulho, amém? Que era o levantar de a força humana. E você sabe quem foi o primeiro que se levantou contra o Senhor com orgulho? Quem foi? Quem foi? Lúcifer, não é? É ou não é verdade? Lúcifer. Então, eles poderiam pensar: a minha força. Nós estávamos em 32 mil homens. Então o Senhor falou para Gideão: Gideão, é o seguinte, proclama lá, e veja quem está com medo. O que aconteceu, queridos? 20 mil homens, a Bíblia fala, tremendo de medo. Aleluia. A obra de Deus, o reino de Deus não é para os covardes. A obra de Deus, a experiência que nós temos que ter em Deus, não é para aquele que tem medo. E o número então reduziu, 20 mil. Olha o versículo 4. Contudo o Senhor voltou a falar com Gideão: esse povo ainda é muito numeroso, Gideão. Vamos ler só o número 3 antes, só para você entender. Agora, pois, proclama aos ouvidos de todo o povo: quem estiver tremendo de medo, volte e observe do monte Gileade. Então 22 mil homens decidiram a partir, e ficaram apenas 10 mil. Contudo o Senhor voltou, versículo 4, a falar com Gideão: esse povo ainda é muito numeroso, faze-os descer à beira da água, e lá os provarei para ti. Aquele de quem eu disser, este irá contigo, esse contigo irá. E todo aquele que eu disser, esse não irá contigo, esse não irá. Então o Senhor chegou e falou: ainda é muita gente, 20 mil é muita gente. E aqui, o primeiro aspecto de 32 mil, eu coloco a igualdade de ação de Satanás, o orgulho, a soberba. E o número de 20 mil aqui, eu passo para vocês que seria a carne, a vontade do homem. Amém? Então o Senhor voltou a falar com Gideão. Gideão, eles vão achar que são os jeitos deles,
o jeito humano. E muitas vezes eles vão se impressionar se vocês vencerem essa batalha com esse número grande de homens. Então, queridos, muitas vezes em nossas vidas, pensamos em quantidades, em números de pessoas, em números em nossa vida, no cotidiano, mas não é números, é a qualidade. São as pessoas que estão com você, é a qualidade de você fazer as coisas para Deus. Amém? Então, queridos, não vamos nos impressionar com as nossas habilidades. Nós temos habilidades, nós temos o comando. Deus te fez, Deus te deu uma habilidade. Então, o versículo 4 a 6, nós lemos, né? Vamos ler de 4 a 6. Então diz assim: mas o Senhor tornou a dizer a Gideão: ainda há gente demais, desça com eles à beira d'água, e eu separarei os que ficarão com você. E se eu disser, esse irá com você, ele irá. Mas se eu disser, esse não irá com você, ele não irá. Então assim Gideão levou os homens à beira da água, e o Senhor lhe disse: separe os que beberem a água, lambendo como faz o cachorro, daqueles que se ajoelharem para beber. O número dos que lamberem a água, levando-a com as mãos à boca, foi de 300 homens, e todos os demais se ajoelharam para beber. Então aqueles que iam tomar a água como um cachorro eram exatamente 19.700 homens, e somente 300 da forma o qual Deus orientou Gideão. Aleluia. Então, queridos, você para pensar, você tinha 32 homens na batalha, e daqui a pouco você tem 300 homens. Aonde está a força? Está em homens? Aonde está a força, irmão? Está no nosso Senhor. Aleluia. Sabe, queridos, o título dessa palavra, Sinais de Gideão, por quê? Porque o maior sinal que nós precisamos ter em nossa vida, não é, eu creio que sim, a gente precisa pedir sinal para o Senhor, como Gideão fez, mas o maior sinal é quando o Senhor pega você de surpresa. Sabia disso? É quando o Senhor fala com você, onde você nem esperava que Ele falasse. E Gideão, então, a palavra do Senhor fala ali, ó, olha ali, foi a surpresa da confirmação. Deixa eu só ver aqui, queridos, eu me perdi um pouquinho. 7. Então, não é o 7 não, é a hora que ele foi. 9. Ora, aconteceu que aquela noite Yahvé ordenou a Gideão: levanta-te e desce ao acampamento de Midian, porque eu entrego em tuas mãos. Se contudo tens medo de atacá-los, desce ao acampamento com teu servo Purá, e escuta o que dizem. Tu então ficarás animado e terás coragem para atacá-los. Então Gideão e seu ajudante Purá desceram até bem próximo dos postos avançados do acampamento inimigo. Os medianitas, os amalequitas e todos os demais aliados do adversário que vinham do leste já tinham se instalado no vale. Eram numerosos como os grandes nuvens de gafanhotos, assim como não se pode contar a areia da praia. Também não se podia enumerar a quantidade dos camelos que eles se reuniram. Olha o 13. Então Gideão se aproximou no exato momento em que um homem contava o sonho que tivera a um companheiro, dizendo: é aqui a chave do negócio, é aqui que ele precisava ouvir, é aqui que você precisa ouvir o Senhor. Olha só, o versículo 13: eu sonhei que um pão de cevada rolou para dentro do nosso acampamento, veio e bateu com uma tamanha força numa tenda. Ela caiu, virou ao avesso e ficou estendida sobre a terra. Seu amigo prontamente, Gideão estava escutando, queridos. Seu amigo prontamente lhe esclareceu: este sonho não pode ter outro significado, senão a espada de Gideão, filho de Joás, o israelita. Isso quer dizer que Deus entregou os medianitas e todo o acampamento nas mãos dele. Aleluia. Então, queridos, olha só, é muito melhor um sinal de Deus quando você menos espera. Quando menos você acha que vai acontecer, Deus te surpreende e fala com você. Você não está impedido não de pedir sinais, pode pedir à vontade. Mas quando você tem uma vida íntegra diante do Senhor,
quando você tem uma vida de altar, uma vida de Gilgal, uma vida de intimidade com o Senhor, antes de você sonhar e pedir algo, Deus está ministrando sobre a sua vida. Deus se encarrega, a glória é sobre a tua vida. Você não precisa fazer força, a glória é sobre você, é sobre mim. Então foi exatamente isso que aconteceu com Gideão, queridos, meu Deus. Engraçado que Gideão, nas outras vezes, eu imagino, a minha imaginação espiritual, é assim que eles falavam lá, né? É isso, né? Eu imagino que Gideão, nas outros sinais, ele viu o sinal, é verdade, acho que é isso mesmo. Mas a hora que ele viu aquele povo contando o sonho um para o outro, meu Deus, não é possível. Era exatamente isso que eu vim fazer aqui, ouvir o Senhor falando comigo de novo. Mas você consegue entender a diferença de você estar pedindo um sinal e você receber esse sinal sem você pedir ele? Aleluia. Então, queridos, olha só, eu acho que Gideão se levantou, e ali no versículo 15 diz assim, no meio dele: levantai-vos, porque o Senhor entregou todo o arraial dos midianitas nas nossas mãos. Exército de Deus, se levanta. Eu acho que ele proclamou, berrou: levanta aí, porque o nosso Deus nos espera. Essa vitória é nossa, essa batalha é do Senhor. Então, queridos, é diferente quando o Senhor fala com você. É diferente quando você quer mortificar a sua carne. É diferente quando você está pronto para ouvir aquilo que Ele tem para você. E eu quero desafiar nessa noite, desafiar a minha vida, o primeiro que preciso sou eu. Eu preciso muito, meu Deus, muito. As decisões vão chegar, nós precisamos ouvir o Senhor, nós precisamos abrir a nossa vida ao Senhor. Por favor, não esfria na fé, querido. Por favor, não seja um crente meia mureiro, entende? Não sabe que caminho tomar. Não seja um crente médio. Se esquenta em Deus, se fortalece em Deus. Sabe, queridos, muitas vezes nós precisamos realmente ter um choque desse. Eu creio que Gideão levou um choque de Deus. Um choque. Sabe aquele choque que se leva na parede, que é bem fraquinho? Um choquezinho. Para ele saber que Deus estava pelejando por ele. E eu quero ministrar nessa noite, dizendo para você: o nosso Senhor peleja por você. O nosso Senhor está à sua frente. O nosso Senhor conhece o seu coração, conhece as nossas guerras. Ele conhece a nossa história. Ele, mais do que ninguém, conhece a nossa vida. Então, por que se preocupar, amado, querido irmão? Não se preocupa. Lança a sua vida ao Senhor. Lança a sua vida a Deus. Aleluia. Então, o versículo 16 diz: dividiu então os 300 homens em 3 companhias de 100, e pôs as mãos neles chofares, trombetas e jarros vazios com tocha dentro. Aleluia. Chofar eram chifres de carneiro, e aquilo internamente em chofar, você não tem como contaminar, você não tem como deixar ele perder o seu interior. Eu não sei, você não vai perder a originalidade, isso que eu quero dizer. Você não vai perder a originalidade dentro. Talvez fora do chofar tivessem arranjos, ornamentos, mas dentro o chofar você não perde nada, é original. Deus quer te fazer original, de como você nasceu, simples, do jeito que você é. Então, chofar fala de simplicidade, de santidade, de pureza, armas de guerra para enfrentarmos as trevas, a nossa carnalidade. Estávamos eu e a Aline lá em Mevan, Itajaí, hoje é domingo, acho que ontem à noite, não, sexta noite, e houve uma apresentação, né, do SOS Jovem, né? Toque Vidas. Então são crianças carentes, né, queridinho? Onde eles ministram curso de inglês, onde ministram música, né? Então eles, sabe, várias crianças do bairro, eles têm um projeto
pelo amor de Deus, quero aquilo pra gente. Meu Deus do céu, nós que precisamos daquilo, eu quero aquilo. E aí as crianças cantaram lá na frente, e toda a banda aquela noite foi a banda desse projeto, não acredito, que cuida do projeto, que ensina música, entende, irmãos? E eu, na hora que começou o louvor, eu falei para a Aline, existe muita pureza lá em cima, muita santidade lá em cima. Eu falei para a Aline, meu Deus, começou a primeira nota musical, você encheu, já começou a ser quebrantado. O Silvio e a Aline estavam lá, não é verdade, irmãos? Cara, Deus visitou, a mãe não estava ainda, mas cara, Deus visitou a gente de uma forma, sabe, queridos, nada religioso, nada com protocolo, entende? Nós precisamos perder isso, perder essa religiosidade. Precisamos ser como esse shofar, original, puro, santo diante do nosso Senhor. Nós sentimos uma pureza tão grande naqueles irmãos. E a palavra fala que pela espada de Deus e por Gideão gritavam os 300 homens. Então os medianitas lutavam entre si e as suas espadas voltavam contra si. Aleluia. Queridos, qual é a força que esses homens fizeram? Somente de adorar o Senhor, somente de santificar as suas vidas ao Senhor, somente de querer pagar um preço, de crer naquilo que o Senhor tinha para eles. Qual é o exército que está te perseguindo? Qual é os deuses em nossas vidas que nos afastam do nosso verdadeiro Deus? Qual é? Gideão então foi um homem. Eu contei bem por cima a história dele um pouquinho, mas foi um homem, como eu falei no começo, era um homem humilde, tímido, simples, um homem de fé, porém um homem de fé, um homem que estava aceitando aquilo que era propósito de Deus para a sua geração. E nós precisamos entender que a geração é agora, somos nós. Precisamos entender que a nossa cidade existem pessoas aí sem Jesus. Nós não precisamos ficar catando gente de outras igrejas. Não precisamos não. Nós abrir a boca, tem no nosso trabalho, tem na nossa faculdade, pessoas que precisam se apaixonar por Jesus. Entende, queridos? E nós precisamos entender nesse propósito. Nós precisamos entender esse propósito que o Senhor tem nos levantado nesses dias, nessa geração. Mas antes, queridos, nós precisamos atropelar todo e qualquer altar feito de mão de homens, feito altares de Baal. Nós temos que limpar, fazer uma limpeza, entende? Aleluia. Fecha os teus olhos nessa noite. Xericalaramachori calaramakais. Oh, xalaramachori halaramakais. Oh, Espírito Santo, começa a reconhecer essa noite. Começa a reconhecer. Começa a reconhecer nessa noite que nós precisamos do Senhor. Começa a reconhecer. Começa a pensar na decisão, no caminho que você tem que tomar. Começa a dizer e pensar no caminho que você precisa renunciar. Queridos, nós precisamos ter a nossa vida com Deus, não é somente nos domingos à noite, ou na sexta-feira lá em casa, ou talvez algum culto um ou outro, mas nós precisamos ter a nossa vida diariamente com o nosso Senhor. Nós precisamos ter o nosso altar diariamente com o nosso Senhor, porque as lutas e o leão é todos os dias que vamos enfrentar. Mas eu te digo mais, não é por leão algum, mas é porque nós amamos a Jesus. É porque nós amamos pessoas, e nós queremos viver esse propósito do reino. Nós queremos viver o propósito de amar pessoas, amar vidas. Mas como que vamos amar vidas se não decidimos corretamente, se não decidimos certos? Então nessa noite eu gostaria que você fizesse uma avaliação da sua vida, a sua vida com Deus, como ela está. Quais são as decisões que você tem tomado? Você tem tomado uma decisão no Senhor? Deus tem falado com você, amado? Deus tem sido o seu instrutor? Deus tem sido a luz do dia na sua vida? Aleluia, Jesus.
Aleluia, Jesus. Vamos cantar. Xericalaramachaias. Oh, xerialaramacaias. Quebranta o nosso coração nessa noite. Quebranta o nosso coração nessa noite, Jesus. Oh, xecamalamachaias. Oh, nós precisamos do Senhor aqui nessa noite. Oh, Deus, transforma o nosso coração. Transforma o nosso pensamento. Transforma as nossas forças. Que as nossas forças não sejam nossas, mas sejam do Senhor. O teu reino seja feita a tua vontade na terra como no céu. Deixe o céu vir na terra como no céu. Deixe o céu vir. Faz a tua vontade. Aleluia, Senhor. Pai nosso, Nos coloque em pé nessa noite, querido. que estás no céu, santo é o teu nome. Venha, Senhor, o teu reino. Venha a nós Venha, Senhor, o teu reino. o teu reino, seja feita a tua vontade Na terra, Jesus. na terra como no céu. Deixe o céu vir na terra como Oh, no céu. no céu. Deixe o céu. Deixa o céu vir, Jesus. Deixe o céu. Deixa o céu vir sobre a tua vida aqui nesta noite. Começa a se abrir. Começa a sentir a glória do Senhor neste lugar. Começa a abrir o seu coração, sua mente, a sua vida. Ei, queremos sim o teu céu, oh, neste lugar. Deixe o céu. Oh, deixa o céu vir, Senhor, sobre nós. Deixa o céu vir. Oh, deixa o céu vir. Deixa o céu vir. Deixa o céu vir. Oh, tu és o reino, pois seu é o reino teu, é o poder e tua é a glória e para sempre. Amém. Pois seu é o reino teu, é o poder e tua é a glória e para sempre. Amém. Pois seu é o reino teu, É poder e tua é a glória e para sempre. Amém. Pois seu é o reino teu, é o poder e tua é a glória e para sempre. Amém. Oh, começa a abrir a tua vida aqui ao Senhor. Começa a abrir o teu coração aqui ao Senhor nesta noite.
Nós profetizamos aqui, Senhor, enfermidade, nós damos uma ordem, vai embora em nome de Jesus. Deixa o céu vir. Deixa o céu. Céu. Deixa o céu vir. Deixa o céu vir. Deixa o céu vir. Deixa o céu vir. Nós queremos essa noite orar por pessoas que estão se sentindo doentes nesta noite. Nós conversamos com alguns irmãos e nós cremos no sangue de Jesus. Nós cremos numa igreja que quer viver, que vive a igreja de Atos, ou que vai enxergar, que vai ver pessoas enxergando, pessoas sendo libertas, não para a glória de homens, mas para a glória do Senhor. Então você que nessa noite se sente doente, coloque a mão no seu coração, coloque a mão na sua, vem aqui à frente, querido, vem assim, vem aqui, irmã. Vem aqui em nome de Jesus, pastores, pode por favor. Nazarinho, do homem, pode por favor. Creia, somente creia. Os pastores, por favor. Coloque as mãos na cabeça. Você que está aqui à frente, você vai ser curado, mas já aproveita e enche esse vaso. Enche esse vaso, minha irmã. Enche. Eu não aceito a gente frio em Deus, mas encha este vaso. poder e tua é a glória para sempre. Amém. Pois seu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Nós declaramos nessa noite palavra de cura, choque. Querido, começa a glorificar o Senhor. Não abre o seu, glorifica o Senhor. Shekelele. Deixa o céu vir, Senhor. Deixa o céu vir, Senhor. Deixa o céu vir. Teu reino sobre nós. Arraia, deixa o
Aleluia, Jesus. Oh, adore ao Senhor, levante as suas mãos nessa noite. Adore ao Senhor nessa noite. Senhor Jesus. Eu quero fazer algo nessa noite. Enquanto Jair ministrava, algo me chamou a atenção. E ele começou falando sobre a herança. E na palavra das bem-aventuranças, o Senhor fala: os humildes herdarão a terra. O Senhor prometeu aos filhos dele que ele daria às nações por herança. Então você não precisa ficar preocupado com a promessa que ele tem para a sua vida. Deus tem algo muito maior do que a herança. É aquilo que abençoa muitos. E não pense que ele quer te dar as nações e que ele quer te dar a terra para você enriquecer. Não, é para que as vidas que estão na nação, as vidas que estão povoando a terra, essas são a herança que você vai acumular no céu. O Senhor quer te dar vidas, 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 porque é só isso que importa. O resto, tudo vai ficar. Agora a herança você vai receber lá no céu. As vidas que você está ganhando aqui, você vai receber a sua herança lá no céu. E são nações, é a terra aos humildes, amém? E outra coisa que me chamou a atenção e eu quero fazer como um ato profético nessa noite. A palavra de Deus diz que aqueles homens foram com uma trombeta, com um vaso, e dentro do vaso tinha uma tocha. Nós somos vasos, amém? Só que a tocha só apareceu na hora que aquele vaso se quebrou. E cada um pegou o seu vaso e jogou no chão. E a tocha apareceu. Nós vamos quebrar o vaso nessa noite, amém? Porque o fogo do Senhor, a tocha é que vai aparecer, amém? E o brado de júbilo, de louvor, é que vai fazer com que os inimigos saiam correndo. Então você pega o teu vaso aí na sua mão. Tem que ser forte esse negócio, amém? Você vai quebrar o vaso no violão. Pega o seu vaso e você vai quebrar ele com toda a força no chão. Fala: Senhor, a tocha vai aparecer. Aquilo que é do teu espírito, o fogo. Espera aí, segura esse vaso. Vai orando. Fala: Senhor, quebra o vaso, Senhor, para que o fogo possa aparecer. O fogo do teu espírito, a tocha que vai iluminar essa cidade. A tocha que vai alcançar nações, Senhor. Quebra o nosso vaso nessa noite. Joga no chão agora, meu irmão. Joga no chão com força seu vaso. Quebra, Senhor. Quebra, Senhor, o nosso vaso, Senhor. Que a tocha apareça e os inimigos sejam dispersos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Deixa o céu vir, Senhor. Oh, deixa o céu vir, Senhor Jesus. Oh, deixa o céu vir. Oh, brados de vitória, brados de júbilo. O louvor, a trombeta. Deixa o céu vir sobre a tua vida. Deixa o céu vir. Deixa o céu vir. Deixa o céu vir. Aleluia. Pois seu é o reino teu, é o poder e tua é a glória e para sempre. Amém. Pois seu é o reino teu, É o poder, o teu reino, Senhor, é a glória. e para sempre.
Nós te adoramos, Senhor. Tu és o nosso Jesus vivo. Tu és o nosso Rei. Oh, oh, Chica Pachalarama. Show, show, salvação. Deixa sair de dentro de você. Oh, deixa sair de dentro de você. Oh, Chica Laramachaya. Oh, tu és santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Oh, oh. Aleluia. Oh, Jesus. Aleluia. Sabe o que você vai fazer agora? Saia do seu lugar e abraça a pessoa que está longe de você, que está ao seu lado. Abrace, abrace. Mas não vai ser um abraço de irmão, vai ser um abraço do Espírito Santo. Ore com ela. Shokapachalaramahaias. Oh, Shekapalaramachaias. Oh, Shekalaramachaias. Chore com ela, querido.